Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes, da Academia do IP, www.academiadoip.com.br, e nós estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de PV6. Na verdade, essa é a aula que fecha o nosso curso de PV6, é a última aula do nosso curso de PV6, e eu estou muito feliz, não porque o curso está acabando, mas porque a gente conseguiu fechar esse projeto, né? Fechar todas as aulas, falar dos assuntos. É um curso básico de PV6, então é para dar um conhecimento básico para o nosso aluno, mas foi uma iniciativa que nós tivemos aí de ter um curso gratuito, né? E na hora que a gente pensa num curso gratuito, a gente pensa às vezes em um curso que às vezes não tem tanta qualidade, às vezes um curso que mais rápido, e na verdade, se vocês observarem, nosso curso é um curso com bastante qualidade. A gente buscou as aulas, você pode pensar assim, poxa, mas tem aulas aqui que são pequenas. Realmente esse foi nosso objetivo, não fazer aulas grandes, mas falar de todos os assuntos importantes. Então, em vez da gente tratar numa aula só, falar de 10 assuntos diferentes, de 5 assuntos diferentes, todas as nossas aulas vão de 1 a 3 assuntos no máximo. A gente não fala de muito mais do que 3 assuntos numa mesma aula. Para quê? Para que a aula realmente não fique aula muito grande. A gente sabe que sentar em frente à internet, em frente ao computador e assistir uma videoaula de 1 hora, de 2 horas, né? Até 1 hora é um tempo limite. A partir de 1 hora a gente já entende que fica maçante, fica chato. Não é muito agradável. E aí você termina não rendendo, você rende muito bem os primeiros 30 minutos, 40 minutos de curso, depois você começa a perder a atenção, você começa a querer que a aula que termine logo, começa a ficar o assunto começa a ficar maçante, porque é diferente da aula presencial. Na aula presencial, o professor tem todo aquele... ele vê a turma, ele vê quando está cansando, ele vê quando ele pode dar uma parada, para dar uma respirada, deixar o pessoal de repente sair para ir no banheiro. Se é curso presencial que tem coffee break, é a hora de fazer aquele coffee break para dar uma parada. No curso online não tem isso, a gente não vê os alunos, a gente não interage com os alunos, né? E aí a gente termina que a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não tem como medir se as aulas estão boas, se as aulas estão ruins, se as aulas estão chatas. Então a gente realmente tem que tomar cuidado com isso. E esse foi um cuidado que a gente tomou na hora que desenvolveu o curso. Desenvolveu o curso com aulas menores, com aulas pequenas. Se não me engano, nossa maior aula é justamente a primeira aula, onde a gente faz um resumo do IPv4, que ela tem em torno de 45 minutos. Todas as nossas outras aulas são menores do que essa, né? Então, essa vai ser nossa aula de número 13, né? Que é a nossa última aula. Nessa aula, para fechar esse curso, a gente vai falar sobre técnicas de transição, né? Porque migrar do IPv4 para o IPv6 não vai ser uma tarefa tão simples assim, a gente sabe, até porque se fosse simples, todo mundo já tinha migrado. Afinal, ao longo desse curso, a gente viu todos os benefícios do IPv6. O IPv6 tem muito mais benefício do que malefício, né? Até porque o IPv6 ele foi pensado, ele foi desenvolvido para a rede que nós temos hoje, enquanto que o IPv4 não, foi para uma rede pensada há mais de 40 anos atrás. Então, se fosse fácil, essa migração já teria até acontecido. Então, não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão fácil assim. Então, a gente vai descrever a necessidade e como vai se dar essa transição da rede IPv4 para a rede IPv6. Tá? A gente vai descrever os tipos de técnicas que existem de transição, tá? Que são a técnica de pilha dupla, tá? A gente vai descrever algumas técnicas de tunelamento, porque no tunelamento existem mais de uma técnica e a gente vai descrever algumas. A gente elegeu as principais para falar, tá? Por características singulares que elas têm, tá? A gente vai descrever a transição usando NAT. Né, o NAT64, que é um serviço de tradução que tende a sumir com o IPv6, mas a gente vai ver ainda no início muito NAT sendo feito. Essa semana mesmo eu estava conversando com um cliente, um gerente numa empresa, uma empresa de grande porte no Brasil, grande porte mesmo, que tem presença nacional no Brasil inteiro,
E aí eu estou fazendo um trabalho de consultoria, eu estou dando um treinamento lá, né? E aí eu estava conversando e eles estavam me perguntando sobre... A gente estava conversando justamente sobre a transição. Eles querem começar a se programar para isso. E aí o cliente, o responsável lá, o gerente que é responsável por essa parte da rede e que vai começar a fazer um planejamento dessa rede, ele está começando, ele está pensando no NAT. O que ele pensa naturalmente é o NAT. Mas por quê? Porque o NAT já está enraizado nele. Ele já está acostumado com o NAT já está enraizado nele. Então, eu conversei com ele, expliquei para ele que o NAT é uma boa técnica, mas pode não ser a primordial para ele. Então, a gente ficou de depois conversar, sentar, e a gente faz até um trabalho de consultoria mesmo para eles. Por questão de ética, eu não vou falar o nome da empresa, né? Mas é uma empresa realmente de grande porte. É uma empresa que tem realmente presença nacional, tá? Então, por que devemos migrar para o IPv6, né? O IPv6 ele funciona muito melhor do que o IPv4. Isso a gente já sabe, né? A gente já viu ao longo do nosso curso que ele é um protocolo melhor, né? Mas infelizmente não foi só esse o motivo pelo qual a gente vai migrar. Não foi esse o motivo pelo qual que proporcionou, que fez com que todo mundo começasse a pensar mais seriamente nessa migração. Na verdade, o assunto que fez isso foi o esgotamento do IPv4. Em 2012, a gente já viu lá atrás, desde o capítulo 1, na verdade, a gente já viu isso, que em 2012 a IANA... acontecem dois eventos em 2012 muito importantes para isso. Primeiro, a IANA ela declara, ela afirma que não tem mais bloco IPv4 de /8 para distribuir. Então acaba, a IANA não tem mais estoque de IPv4. Aí todo mundo fala, beleza, mas ainda tem os 5 regionais que eles têm bastante endereço IPv4 ainda, isso vai demorar um pouquinho. Aí no mesmo ano, em 2012, o regional que cuida da Ásia e do Pacífico avisa que o IPv4 dele também acabou. Ele não tem mais para alocar endereço IPv4. E aí isso começa a ficar esquisito, né? E hoje, os 5 regionais que nós temos, a gente tem América acaba esse ano, né? São 2 regionais da América, um para a América Latina e um para a América do Norte, mais especificamente Estados Unidos e Canadá. Nesses 2 acabam esse ano. Dependendo da data que você esteja vendo esse curso, provavelmente já acabou o IPv4 para essas 2 regionais. A regional da Europa é uma regional que acabou no ano passado, né? Como eu falei, Ásia e Pacífico já tinha acabado desde 2012. E a África é o único continente que, devido ao seu atraso tecnológico, né, a falta de conectividade, é o único continente que continua um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim. A África ela vai ter IPv4 até 2020 aproximadamente. Então, a África é o único regional que está mais tranquilo em relação a isso. E aí, devemos iniciar a transação já. Já temos que planejar, já temos que começar a executar algumas coisas, já temos que começar a fazer esse planejamento para que a gente não tenha que fazer isso às pressas no futuro. Então, a gente já tem que começar a pensar nisso agora, né? E como eu falei, os profissionais que têm conhecimento de IPv6 vão ter um diferencial no mercado. Por incrível que pareça, você que fez esse curso, pode parecer um curso básico, e é um curso básico, mas você tem muito mais conhecimento de IPv6 que muito profissional que está nativo no mercado, que está por aí no mercado. Porque as pessoas estão demorando, a ficha está demorando a cair, né? As pessoas estão demorando a correr atrás disso. Essa semana eu comecei a já ver anúncio de emprego como eu trabalho com educação profissional, né? E eu tenho muitos alunos que estão buscando emprego. Meus alunos, na verdade, estão sempre ou buscando um emprego novo, ou querendo melhorar de emprego, ou até mesmo o primeiro emprego. Então, como os meus alunos, a maioria, focam a certificação CCENT e depois a CCNA Router e Switch,
Eu estou sempre buscando aí anúncios de emprego e indicando para eles. E essa semana eu achei 2 anúncios para 2 empresas aqui no Rio de Janeiro, uma na Barra da Tijuca e uma na zona norte do Rio, mas eu não lembro exatamente o bairro. Mas eram 2 empresas que estavam pedindo profissional que soubesse IPv6. Tinha lá vários itens e lá nos itens tinha lá desejável IPv6. Ou seja, já é um diferencial IPv6 para as pessoas que estão buscando esse emprego. É desejável, ainda não é obrigatório. Daqui a algum tempo a gente vai ver isso como obrigatório. E aí eu botei uma animaçãozinha aqui só para a gente ver. O IPv4 ele está assim, ó. Ele é um rio fininho, limitado, ou seja, meu espaço é limitado. Observem aqui nas bordas, né, que o espaço é limitado, ó. E já está cheio de barco, não passa mais. Olha aqui o túnelzinho lá na frente, ó, coitado do túnel, ó. Não cabe mais barco, não tem como botar barco nesse rio. Os barcos que estão vão continuar navegando, mas botar novos barcos é impossível, né? E enquanto o IPv4 é isso aqui, o IPv6 é isso, é um oceano vazio, cheio de espaço, né? Então o IPv6 é um oceano vazio e cheio de espaço. Então, só uma analogia que eu gosto de fazer e os meus alunos em sala gostam aí dessas analogias às vezes, então eu botei aqui, né? Como migrar da rede V4 para a rede V6, o IPv4 para o IPv6, né? Então, primeiro é que não vai existir uma data pré-definida para isso. Não vai existir assim, dia tal do mês tal do ano tal, se desliga a chave do IPv4 no mundo e só se roda em IPv6. Isso não vai existir, tá? Isso não vai acontecer. Por um lado, isso é bom, por um outro lado, isso é ruim. Porque talvez se isso tivesse data e hora para acontecer, todo mundo brigasse, corresse para conseguir implementar suas redes de IPv6. Mas não vai acontecer, né? E por um lado que é bom, é que as empresas podem planejar esse investimento com um pouquinho de antecedência. Não precisa fazer para amanhã, né? Já que é um investimento, né? Então, tem que se investir nisso, tem que se pensar nisso, né? Então, e uma outra ideia que se tem, que todo mundo sabe que vai acontecer durante muito tempo, é que as duas redes vão conviver durante muito tempo. A gente vai ter a rede de IPv4 e a rede de IPv6. E às vezes a mesma empresa vai ter as duas redes e vai ter que ter para se comunicar. As duas redes são redes que na prática são redes completamente diferentes. Elas funcionam como ilhas separadas. Imaginem 2 ilhas separadas por um oceano. Aí uma ilha é IPv4 e outra é IPv6. Elas não vão se encontrar, né? Então o que você precisa ter é uma técnica aí que te permita navegar entre essas 2 ilhas, que você consiga ir numa ilha, depois ir na outra, ir numa ilha e numa outra. Preciso de um site que está numa ilha e que está num servidor de IPv4. Meu computador vai lá e consegue buscar esse site. Agora eu preciso de um site que está num servidor de IPv6. Meu computador consegue ir lá e buscar esse site. Isso é o nosso dever, porque isso tem que ser transparente para o usuário. O usuário leigo não pode nem perceber que isso está acontecendo, né? Nós temos que dar esse suporte para o usuário. O usuário tem que pensar o seguinte: poxa, esse negócio de IPv6 aí que o pessoal está falando, minha rede está melhorando, está ficando mais rápida, está convergindo melhor. Quer dizer, convergindo, né? Está conectando melhor, está conectando mais rápido. O usuário ele tem que pensar dessa forma. E a gente que tem que saber se ele está no IPv4, no IPv6, e de repente ele navega muito mais no IPv4 do que no IPv6, às vezes mais no IPv6 do que no IPv4, e ele mesmo nem sabe disso, tá? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Uma outra coisa é que essas técnicas de transição, elas são divididas em 3 grupos principais. Tá? Pilha dupla, tunelamento e tradução. Então a gente vai ver esses 3 aqui. A gente vai ver como funciona a pilha dupla, como funcionam alguns tunelamentos e vai ver como funcionam algumas traduções. Então, pilha dupla. A pilha dupla, de todas as técnicas, é mais simples de se entender. Além de ser mais simples de se entender, ela também é relativamente fácil de se implementar. Ela não é muito fácil de gerenciar, mas de se implementar ela é fácil, né? Ou seja, eu tenho em todos os hosts da minha rede 2 pilhas instaladas de protocolo. Eu tenho o TCP IPv4 e o TCP IPv6. São as 2 pilhas de protocolo diferentes. Então eu tenho no mesmo computador os 2 protocolos de rede funcionando. Vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o computador
e eu tenho acesso à nuvem V4, eu botei uma nuvem pequenininha aqui, ó, e a nuvem V6, que é uma nuvem grandona, né? Afinal, o IPv6 tem muito mais espaço para a gente navegar. E aí, ó, aplicação, transporte, IPv4 e IPv6. Na camada de rede eu coloco os dois protocolos e enlace, tá? Então, ele é a mais fácil de todas. Sempre que for possível, essa técnica deve ser a técnica preferida por todos nós, tá? Porque ela é a técnica que mais desencoraja o uso do IPv4. Uma vez que eu consigo ter acesso da rede IPv6 pela pilha IPv6 e na rede IPv4 pela pilha IPv4. E uma outra coisa é que meu computador ele prefere a navegação IPv6. Se eu faço uma busca num site, esse site me retorna dois registros, um para IPv4 e um para IPv6, o meu computador, o meu browser vai querer o de IPv6 primeiro. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a um pouquinho, mas então ela vai sempre preferir o IPv6. E aí, o que acontece? Um dia eu vou monitorando a minha rede, fazendo uma análise dos meus pacotes e vendo qual protocolo, como está a utilização do IPv4 e como está a utilização do IPv6. Né? Até que um dia meu tráfego IPv4 morre totalmente, eu não tenho mais tráfego. E aí eu posso ir lá e desligar minha pilha IPv4. Mas isso é uma coisa que pode ser feito a bem longo prazo, bem paulativamente, uma vez que eu tenho as duas pilhas funcionando. Tá? E essa técnica ela é totalmente transparente ao usuário. O usuário não fica sabendo se está na IPv4, se está na IPv6. O usuário não fica sabendo se tem endereço IPv4, se tem endereço IPv6. O usuário ele não precisa saber disso. Ele tem que entrar lá, digitar o endereço do site dele e funcionar. Tentar baixar os e-mails dele e funcionar. Claro, tudo dentro da política de segurança da empresa, né? Mas o que o usuário precisa é funcionabilidade. Então, essa técnica é totalmente transparente para o usuário. Essa técnica ela tem alguns problemas. Como qualquer técnica, todas as técnicas têm seus prós e seus contras. E essa técnica tem um problema. Primeiro, que para eu manter duas redes, as duas pilhas de protocolo funcionando, significa eu manter duas redes lógicas. Né? E aí manter duas redes lógicas, eu tenho gerenciamento dobrado. São VLANs para IPv4 e para IPv6, regras de Firewall para IPv4 e regras de Firewall para IPv6, DHCP para IPv4 e DHCP para IPv6, né? E assim por diante. Todos os serviços que eu tiver para IPv4, eu vou ter que ter também para IPv6. E aí eu vou ter duas redes sendo gerenciadas, apesar de ser uma rede só, logicamente falando e fisicamente falando. Duas redes só, uma rede só lógica, fisicamente falando, mas logicamente falando, eu vou ter duas redes para gerenciar. Tá? Outro problema é a questão do DNS, que na verdade não é um problema tão grande mais assim, mas eu queria descrever o problema que aconteceu, eu dei até uma enfatizada no problema, mas não é mais um problema tão grande assim. Tá? No início, o DNS ele executava a primeira resposta que viesse. Se a primeira fosse IPv4, ele usava IPv4, mesmo que houvesse uma rede IPv6 para aquela resolução. E isso estava desencorajando o uso do IPv6, isso ia adiar mais, porque o que vai acontecer? Eu sou um servidor, eu sou um provedor e tenho um servidor. Meu servidor ele tem pilha IPv4 e a pilha IPv6. O que vai me fazer desligar a pilha IPv4 um dia desse servidor? Não ter mais tráfego de IPv4. Isso vai me fazer desligar um dia a pilha do IPv4. Né? E enquanto eu estiver tendo resposta do IPv4, meu host ia continuar enviando para lá e muitas vezes o IPv4 respondia antes do IPv6. Né? Então, isso foi o que aconteceu no início. Depois do segundo momento, tentavam resolver o nome, né? E colocou-se um algoritmo lá para os browsers
preferir primeiro o IPv6, esperar a resposta do IPv6, mesmo que ele recebesse uma resposta do IPv4, ele ia esperar a resposta do IPv6, só depois do timeout do IPv6, da resposta do IPv6, é que ele fazia a navegação do IPv4. E o que acontecia com isso? Beleza, é uma técnica que encoraja mais o IPv6, mas a gente tem muito site ainda que não tem IPv6. Tem muito servidor ainda que não tem IPv6. Então, o que acontecia? O usuário começava a falar, pô, foi só instalar esse negócio de IPv6 aqui na minha máquina que minha rede ficou lenta. Na verdade, o que estava deixando a rede lenta não era a rede lenta, é porque estava se esperando uma resposta IPv6 que não existia, ou seja, não ia ter essa resposta, para depois entregar o endereço IPv4 e utilizar o endereço IPv4. Então, esse era o grande problema nessa etapa, né? E aí eles resolveram o problema com um algoritmo chamado Fast Fallback. Esse algoritmo está descrito na RFC 6555. O Fast Fallback, o que ele faz? Ele resolve o IPv6 e resolve o IPv4. Ele vai dar preferência ao IPv6, mas ele diminui muito o timeout para esperar a resposta do IPv6. E aí, se a resposta do IPv4 vier primeiro, ele vai preferir a resposta do IPv4. Né? Se vier a do IPv6, ele vai preferir a resposta do IPv6. Se a resposta do IPv4, se do IPv6 não vier, aí sim ele usa do IPv4. Então, esse algoritmo Fast Fallback, hoje todos os navegadores de internet novos estão usando, já vem com esse algoritmo implementado. E aí isso resolveu. Né? Então, essa técnica de transição é a técnica que eu tenho aconselhado mais hoje em dia. Quando as pessoas me perguntam, eu tenho aconselhado mais. Mas volto a falar, não existe uma técnica padrão. Você tem que ler, você tem que ver a rede do cliente, você tem que estudar e caso a caso, e depois você ir lá e aconselhar para o cliente o que ele vai fazer. Né? Então, a técnica de tunelamento. Né? O que é a técnica de tunelamento? A técnica de tunelamento, primeiro que elas são muitas, né? Muitas mesmo. E a gente tem que estar sempre de olho, porque tem umas que estão sempre sendo descontinuadas, até por alguns defeitos que acham, e aí fazem pesquisa, evoluem e lançam novos túneis, novas técnicas de túnel, e aquela técnica vai caindo em desuso. Tá? Em resumo, as técnicas de tunelamento consistem em você criar um túnel de IPv4 para a rede IPv6 ou um túnel de IPv6 para a rede IPv4. Então eu tenho eu já resolvi migrar minha rede para uma rede IPv6, tá? E eu já tenho uma rede IPv6. Mas para eu poder atravessar para a operadora que eu alugo, para eu atravessar para minha outra empresa, para minha filial em outro lugar, que também é IPv6, eu vou precisar passar na estrutura da operadora, que por enquanto é só IPv4. E aí eu crio um túnel, né? Um túnel de IPv6 dentro do IPv4 e consigo transitar normalmente. Então a gente vai aprender algumas dessas técnicas, tá? É difícil de avaliar qual é melhor, varia de caso para caso, tá? Então, quais as técnicas que nós vamos ver? A técnica de broker, que é muito legal, é bastante utilizável hoje também. 6-in-4 e 6-to-4, tá? Técnica de Teredo e a técnica ISATAP. Então, são as técnicas que hoje em dia são utilizadas e a gente vai entender. Existem outras? Existem, muitas outras. Mas eu escolhi essas para a gente falar, para a gente aprender, para a gente entender um pouquinho. Então, técnica de broker, ou túnel de broker, né? Ela foi descrita na RFC 3053. As empresas provedoras de conectividade na internet, algumas empresas espalhadas pelo mundo que são provedoras de conectividade, elas espalham pelo mundo, né? Elas dão um jeito de que usuários que querem testar a rede IPv6 ela dá suporte para isso, para que ele consiga testar. É um serviço que é gratuito, por isso que eu falei que era bem legal, é um serviço que é gratuito, né? Então, o que acontece? Servidores públicos, servidores de broker, né, públicos, são espalhados pelo mundo, né? E
você instala um software cliente na sua máquina, tá? E o túnel ele é criado para você no momento que você se cadastra, ou até demora um pouquinho. Às vezes é na hora, às vezes demora um pouquinho, mas na hora que você se cadastra, você coloca uma ponta a outra e você consegue navegar dentro daquele túnel que eles vão criar para vocês. É totalmente gratuito. E o legal é que no Brasil você tem uma empresa, a 6xs.net, www.6xs.net. Ela tem um servidor operando aqui no Brasil. Ele é operado pela CTBC, que é a Companhia de Telecomunicações do Brasil Central. É uma empresa do grupo Algar Telecom. Eu tenho um amigo que trabalha lá. Ele é gerente desse grupo Algar Telecom. E eu estou tentando contato com ele para testar esse túnel de broker deles aqui. Eu não testei ainda. Eu só estava estudando e vi que eles têm, achei bem legal. E vou tentar fazer um teste. De repente, se eu testar e for legal, eu vou gravar uma videoaulazinha ensinando como é que faz para usar esse túnel aí de broker. E a gente disponibiliza depois no nosso canal lá no YouTube, tá? Então fiquem ligados que a gente pode disponibilizar esse tipo de vídeo a qualquer momento no nosso canal, tá? O outro tunelamento que a gente vai falar é o 6 in 4, ou 6 em 4, né? 6 no 4. RFC 4213, né? Que trata desse encapsulamento, tá? Redes IPv4 que são separadas por redes IPv6, desculpa, que são separadas por um serviço IPv4, elas necessitam de um jeito de se comunicar entre elas e necessitam de um jeito de se transportar dentro da rede IPv4, né? E aí, a 6 in 4 ele é um método bem comum, ele é um método que bem utilizado para esse tipo de comunicação, né? Então, ele consiste em você colocar um pacote V6 dentro de um pacote V4, né? No cabeçalho V4, a gente tem aquele campo tipo de cabeçalho, né? Ele vai marcado com código 41, que é um código específico que foi padronizado para dizer que ali está sendo navegado um IPv6, né? E o processo de encapsulamento é realizado em roteadores de borda, ou seja, quem faz isso é o roteador, não é o host fim a fim, é o roteador. Quando o roteador chega na borda e ele percebe que ele tem que jogar para dentro de uma rede IPv4, aquele tráfego IPv6, ele encapsula aquele tráfego IPv6 dentro de um pacote IPv4 e manda, né? O processo de configuração é bem simples, né? Esse processo consiste em algumas etapas: criar as interfaces lógicas do túnel do roteador, endereçar essas interfaces com IPv6. Então você vai lá, né, e interface túnel com 2 N's, tá, 0. E aí você criou uma interface lógica chamada túnel 0, né? IPv6 address, e vai colocar o endereço IPv6 daquela interface, né? Informar os endereços IPv4 de origem e destino. Então você vai lá e você coloca o endereço IPv4 de origem e de destino. Define qual será o encapsulamento, tá? Qual tipo de encapsulamento você vai utilizar. E para finalizar, cria a rota estática. Então você vai lá, cria a sua rota estática utilizando aquela rota que você designou ali daquele túnel, né? Então esse é o processo para você criar o tunelamento 6 in 4, né? Opa, tivemos um erro aqui, ó. Aqui é o 624. Vamos marcar aqui, vamos consertar aqui. Esses erros são legais. Eu não costumo regravar. Eu sei que tem muita gente por aí que deve regravar. Eu sei que tem gente que até fala assim: ah, professor, podia ter regravado essa aula e tal. Mas se eu tivesse na sala de aula com vocês e a minha transparência tivesse errada, o que eu ia fazer, né?
eu ia simplesmente falar para vocês o que eu estou falando agora. Gente, errei, fiz essa transparência aqui de madrugada e copiei de uma de cima para de baixo e esqueci de mudar o in pelo to ali. Então foi exatamente o que aconteceu. Mas o texto embaixo está certinho. Então a RFC 3056 é a RFC que fala do tunelamento 6 to 4. Né? Uma das primeiras técnicas de túnel dinâmico. Então ela é interessante porque ela cria o túnel dinamicamente. A outra é estática, lembra? A gente tem que ir lá e colocar tudinho. Aqui ela vai criar o túnel de uma forma dinâmica. Né? Ela forma um endereço IPv6 de 48, ou seja, uma máscara /48. Né? Sempre inicia com o endereço 2002.2.2./16. Depois de 2002, os próximos 32 bits ele pega o meu endereço IPv4, que está em decimal e em binário, e aí ele transforma aquilo para hexadecimal. Ele pega o endereço decimal e transforma para hexadecimal. Né? E aí bota como os próximos 32 bits. Então observa aqui, ó, eu tenho a rede aqui, ó, 203.0.113.1, né? Nessa técnica ele vai ficar o endereço IPv6 2002 CB00 2.7101. Por quê? CB007101 é a mesma coisa que 203.0.113.1, tá? 2.2./48. Né? Então, esses túneis são possíveis, pois existem vários servidores no mundo chamados servidores relés públicos. Então, eles são espalhados pelo mundo. Esses servidores, eles têm endereço IPv4, né? E eles são alcançados pelo endereço 192.88.99.1. Qualquer servidor desse é alcançado por esse endereço, né? E o problema é que por esses servidores serem muito conhecidos, ou seja, um endereço que todo mundo conhece, eles são alvos de ataque constantemente, né? Eles ainda são bem utilizados. Eu coloquei assim, porém ainda são utilizados, porque realmente eles ainda são bem utilizados, né? Mas eu acredito que por questão de segurança ele vai deixar aos poucos de ser utilizado, tá? A técnica de Teredo, tá? Técnica de tunelamento de Teredo, ela foi desenvolvida pela Microsoft, né? Então, ela é uma solução desenvolvida pela Microsoft para redes baseadas em Windows com que usam NAT. É uma deficiência da técnica 624, a técnica de cima. Por quê? Porque a técnica 624 ela não podia ser executada em NAT, em redes com NAT. Então, tinha que ser em roteadores de borda que isso tinha que acontecer, né? E como a gente sabe que praticamente toda a rede IPv4 com mínimo de gerenciamento tem um NAT acontecendo, aquela técnica 624 tinha um problema de acontecer, né? E toda a rede baseada em Windows tem NAT praticamente, né? Então o que a Microsoft fez? A Microsoft foi e criou uma técnica chamada de túnel de Teredo. O túnel de Teredo está especificado no RFC 4380. O problema do túnel de Teredo é que ele é automático, aqui, túnel automático para clientes Microsoft. Ele é automático. Isso é um problema, porque se você configurar uma rede IPv6, ele vai criar túnel de Teredo automaticamente quando for navegar numa rede IPv4, tá? E aí existe uma porta bem conhecida do Firewall que a gente pode bloquear, do UDP que a gente pode bloquear em Firewall para bloquear esse, aliás, pode não, a gente tem que bloquear, que é a porta UDP 3544. Essa porta tem que ser bloqueada, tá? O prefixo reservado pela Microsoft para a técnica de Teredo foi o 2001 2.0000 tá? Em seguida, o tráfego é encaminhado para relés Teredo, tá? Então, o Teredo, aqui tem outro errinho, ó. O Teredo, né, é Teredo, né? Teredo. O Teredo tem relés Teredo espalhados pelo mundo. Então, servidores públicos e os relés Teredo são elementos distintos, tá?
eu tenho servidores públicos, ó, ela funciona baseada em servidores públicos e ela funciona baseada em relé esterido. O servidor é um host, é um destino, e o relay é outro. São elementos diferentes, não podem ser a mesma caixa executando as duas tarefas. Tá? A última etapa em que há uma negociação entre o relay e o servidor é bem complexa, porque ela depende muito do NAT do cliente. Depende da configuração do NAT do cliente. Então, a gente não tem nem como demonstrar muito isso aqui, porque depende muito do NAT do cliente. Aí tem que ser estudado caso a caso mesmo. Tá? É uma técnica lenta, e o problema dela é que ela é automática. Aquilo que eu falei, ela é automática. Para você bloquear ela e não utilizar ela, você tem que bloquear em Firewall a porta UDP3544. Tá? E a última técnica que a gente vai ver de tunelamento, que é a ISATAP. ISATAP é um acrônico de Intra-Site Tunnel Address Protocol. Foi definido na RFC 4214. Né? É uma técnica de tunelamento também automática, ou seja, é transparente, o usuário não vê, a gente configura uma vez só e isso funciona. Tá? Possibilita que redes IPv4 naveguem em redes IPv6. Não é recomendado por permitir a permanência do IPv4 e adiar com isso algo inevitável. Ou seja, técnica de tunelamento e técnica de tradução, que é o NAT, são técnicas que, por si só, prezam um adiamento da rede IPv4. E aí a gente não divulga muito essas técnicas, a gente faz tudo para não usar elas. Usar sempre a pilha dupla em primeiro lugar, certo? Depois essas técnicas, se for o caso. Aquela empresa que eu falei que tem presença nacionalmente, a rede dela é muito complexa. E aí talvez o NAT seja até uma solução viável para ela, porque criar uma segunda rede tão complexa quanto a primeira de IPv6, talvez tenha que ser muito devagar, muito gradativa mesmo, para depois eles começarem a pensar nesse tipo de migração. Por enquanto, eu acho que um NAT vai ser o suficiente para eles trabalharem numa boa. Realmente, talvez seja a melhor forma. Então, os primeiros 64 bits são do prefixo do link local. Ou seja, o link que a minha operadora me deu. Os primeiros 64 bits da minha rede IPv6, do meu endereço de rede IPv6, vai ser do meu link local. Em seguida, a gente tem 16 bits 000 quando o IPv4 for privado. E 200 quando o IPv4 se tratar de um endereço público. Então, quando a minha rede for uma rede com endereço público, vai vir 200. Quando for um endereço privado, 10.0.0.0, 172.16, 172.30, 172.31, 192.168, quando forem esses endereços, vai vir marcado como 0000. Os próximos 16 bits vão ser E5FE. Sempre vai ser E5FE. Isso aqui, esses 16 bits que indicam que eu estou usando essa técnica. Enquanto que nas outras técnicas, o que indicava era o início do endereço, no ISATAP, o que indica são esses 16 bits localizados no meio do endereço, E5FE. Tá? E os últimos 32 bits são o endereço IPv4 transformado para 32 bits. Tá? Depois do tunelamento, a gente vai falar um pouquinho de tradução. Então, o NAT, o CGN, ele imagina você estar desesperado. Aí você toma uma medida que é desesperadora e se desespera mais ainda. É mais ou menos você usar esse NAT na sua rede. Ele foi especificado, na RFC 6598, que reservou um endereço privado, ou seja, vocês conhecem provavelmente 3 faixas de endereço privado: 10.000/8, 172.16 até 172.31 e 192.168.00, até 192.168.255.255. Então você conhece essas 3 faixas, todo mundo conhece, são bem conhecidas. Talvez os funcionários de operadora já conheçam essa faixa que eu vou falar aqui, que é a 100.64.0.0/10.
o que é isso? Isso é uma rede privada em que as operadoras fazem um serviço de NAT. Em vez dela me entregar um endereço IPv público, como era no passado, a minha empresa aluga e recebe um endereço IPv público que faz um ou dois endereços só, e aí eu faço um NAT para a empresa inteira. Tá? As regras de Firewall era minha, gerenciamento da entrada da rede era meu, era tudo meu. Eu só usava o NAT com o endereço da operadora. Agora imagina o seguinte, em vez de eu receber esse endereço IPv público, eu recebo o endereço de uma outra rede privada, que é a rede da operadora. No caso, 100.64.0.0/10. E aí eu recebo uma rede dessa, 100.64 alguma coisa. Tá? E o NAT só é feito lá na ponta. Por quê? Porque o NAT é feito do NAT da minha empresa com várias outras empresas. E aí isso vai ficar um negócio... Isso é uma coisa que ficou meio chata, né? O NAT do NAT. Né? E aí você passa a ter, às vezes, 3, 4 clientes usando o mesmo serviço de NAT, o mesmo endereço público. Isso vai tornar a internet cada vez mais lenta, as respostas mais lentas, dificuldade. E os meus servidores, os meus firewalls, a minha ponta da rede não depende mais de mim. Depende de uma outra empresa que é a operadora. A operadora vai passar a ter que gerenciar a minha ponta. E aí eu tenho aqui, ó, imagina o seguinte, ó, isso aqui é a rede IPv4 internet, né? Aqui é a operadora. Normalmente eu recebia aqui nessa ponta aqui, ó, um endereço IPv4 público que fazia nateava para toda a minha rede interna, certo? Para toda a minha rede interna. Tem que vários hosts e toda a minha rede interna saía por um único endereço público. Agora, em vez de eu receber o endereço público, esse endereço público que era meu vai passar a estar aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. O meu endereço público que ia estar aqui, vai passar a estar aqui, ó. Vou pegar outra cor, que essa cor não foi legal. Vamos pegar um verde aqui, um verdinho. Meu endereço público vai passar a estar aqui, ó. E todo mundo vai usar a mesma empresa que eu. Então, aqui eu tenho uma empresa com X número de host, aqui eu tenho uma empresa com Y, aqui eu tenho uma empresa com W e assim por diante. E antigamente X hosts usavam um endereço público. Agora XYW hosts usam o mesmo endereço público aqui na ponta. Ou seja, o negócio vai começar a feder. E aí a gente tem o NAT64, que é outra técnica, e agora falando de NAT, que também é uma técnica, né, sofisticada e elegante, é uma técnica bem legal. Né? Ela funciona para redes que são apenas redes IPv6, porém quero usar a internet IPv4. Então eu na minha rede interna eu instalo a rede IPv6, né? Mas a minha internet é IPv4. A internet é IPv4, eu preciso ir na internet IPv4, né? Então, ela é associada ao serviço de DNS 64, que é um outro serviço de DNS que existe. Então, numa primeira etapa, quando eu digito no meu host o endereço da internet, ele vai buscar num DNS 64. Esse DNS 64, ele sabe que esse domínio.com.br, ou seja, o domínio que eu quero buscar, né, ele faz parte da internet IPv4. Então, o DNS também sabe que o cliente só executa pelo IPv6. Então, ele sabe, quando o DNS 64 recebe uma solicitação, ele sabe que o cliente é IPv4, que o servidor é IPv4 e que o cliente é IPv6. Tá? E aí, o que ele faz? Ele insere o endereço IPv4 num prefixo de uma rede IPv6. Que prefixo é esse? 64, FF9B, /96. Tá? E aí, ele insere esse endereço, o endereço IPv4, dentro desse endereço. Ele engana o cliente IPv6 que o site pode ser acessado por um endereço IPv6. Exemplo, um site com endereço 198.51.101. Ele receberia o endereço IPv6 64 FF09
FF9B, C6336401. Porque se a gente pegar 198.51.100.1, transformar isso para bit, de bit transformar para hexadecimal, a gente vai achar esse valor aqui. C633, 2.6401. Tá? A próxima etapa do cliente é que o cliente envia um pacote para um gateway configurado com NAT64. Esse gateway NAT64, quando ele vê aquele endereço começando com 64, FF9B, /96, ele já sabe que se trata de um endereço IPv4. Então, ele transforma esse endereço IPv6 no endereço IPv4 que ele tem que ir de novo, porque ele já sabe qual é, né? E ao receber a resposta, ele traduz novamente para IPv6 e envia para o solicitante. É uma técnica que é uma técnica complexa, mas é uma técnica sofisticada e elegante, né? Ou seja, é uma técnica que se molda, se adapta, pode ser com endereço, pode ser com IPv4, com IPv6, ele vai se moldar, vai se adaptar e você vai fazer. É um NAT. Esse NAT64 talvez seja a melhor solução para aquele meu cliente que eu estava falando no início do vídeo para vocês. Tá? É isso que a gente vai estudar, vou conversar com calma, vou apresentar essa técnica para ele. Eu acho que essa técnica vai terminar sendo a preferida por ele. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Tá? O nosso curso de IPv6 termina aqui. Eu gostei muito de ter gravado esse curso para vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado do curso como eu. Espero que tenha sido de proveito. Espero que vocês tenham gostado realmente bastante. Quem quiser o certificado, a gente vai ter o certificado, porém o certificado vai ser cobrado uma pequena taxa. Vocês entrem no site, deem uma olhada, porque o certificado vai gerar um certo trabalho, a gente vai ter que agendar uma prova, a gente vai ter, diferente do curso onde vai estar lá e tal, a gente vai entrar para tirar umas dúvidas no curso e tal, mas o certificado não. E aí a gente vai ter a versão PDF e a versão impressa. Essa taxa também vai servir para a gente ajudar a gente a manter o custo do curso no site e a gente gravar outros cursos gratuitos. A gente vai ter os cursos pagos, né? Que vão ser cursos um pouco diferentes, aulas sempre padronizadas com tempo um pouco maior e tal, né? Sempre pensando naquilo, não vai ser maior do que 1 hora, estamos pensando em aula em torno de 40 a 45 minutos, padronizada, né? E depois vocês podem até colocar isso no comentário lá no fórum, falem o tempo de aula que vocês mais gostaram, falem as aulas que vocês mais gostaram, comentem isso lá, porque é legal para o feedback, para a gente preparar os próximos cursos. E aí, com essa taxa a gente vai conseguir manter o curso e manter isso em operação durante um tempo e gravar novas aulas. E, além disso, a gente também vai ter uma apostila. O curso ele é gratuito, tá? E os PDFs que eu usei nas aulas estão lá disponíveis na sala de aula para você baixar. É só você ir em cada uma das salas de aula, né? Em cada uma das aulas você tem lá a aula e você tem uma pastinha com os PDFs da aula para você baixar. Você pode visualizar o PDF na sala, no próprio site, e aí te dá a opção de salvar, de imprimir de lá. Ou você pode fazer o download desse PDF lá na nossa biblioteca. Então a gente tem essas duas formas de você fazer o download do PDF dessas transparências que eu usei em todas as aulas, tá? Porém, a gente vai ter uma apostila onde essa apostila vai ser o assunto mesmo teórico, porque a transparência ela termina sendo um resumo. E aí a apostila não vai ser tão resumida, vai ser um pouco melhor. E a gente também vai ter a apostila para vender no site, também por um preço legal, não vai ser um preço caro. A gente vai ter a versão impressa e a versão em PDF, você vai escolher. Sua versão impressa é lógico que é mais caro, porque tem correio e tem a impressão, mas algumas pessoas podem preferir. A gente vai ter a versão em PDF, que abre em tablet, abre em celular, abre em computador, abre em todos os lugares, né? Então, curtam nossa página no Facebook. Uma outra coisa legal que eu queria que vocês fizessem é que vocês fossem lá no Facebook e colocassem o seguinte no Facebook: qual o próximo curso que você quer ver? Qual seria o próximo assunto? Qual seria o próximo tema que você queria estudar com a gente? Coloca lá que a gente vai estudar com carinho. De repente, o mais votado, a gente vai gravar o nosso próximo curso. Tá? Então é isso aí, pessoal.
Eu espero realmente que todos tenham tirado bom proveito. Assistam essas aulas quantas vezes vocês quiserem. Vocês têm acesso ao nosso curso durante 6 meses. Então aproveitem isso bastante, divulguem e aproveitem para tirar suas dúvidas. Então, se alguém tiver dúvida, manda para a gente entra no nosso fórum lá de dúvida, entra no fórum de dúvida e participe, e que vai ser bem legal, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado por terem escolhido fazer esse curso com a gente e espero vocês no próximo curso.